falsa profecia. Ninguém sabia quem era o verdadeiro profeta e quem era o falso profeta. Isso muitas vezes acontece nos dias de hoje ou não? As pessoas, quando não estudam a palavra, não são enganadas, irmãos? E outras são enganadas até porque querem mesmo. Porque lá em Isaías 30, versículo 10, vai dizer que tem pessoas que dizem isso. Profetizam para nós mentiras, mesmo que seja mentira, mas nós queremos ouvir. Nós gostamos do nosso ouvido, né, ser agradado. Nós gostamos do nosso coração, nosso ego ser massageado. Então tem pessoas que até que sabem, né? Tem um discernimento ali. Mas tem outras que não. A Bíblia fala que o povo também vem sendo destruído por falta de conhecimento da palavra. Então, quanto menos se conhece a palavra, mais são enganados por profetas. Quanto menos se tem um compromisso com o Deus da palavra e com a palavra de Deus, mais são enganados também. E tem uma frase, que não foi eu que inventei, tem uma frase que diz assim, ó: o falso profeta é o castigo de Deus para o falso crente. Quando a pessoa não tem um compromisso, irmãos, vai atrás mesmo dessas coisas, né? Dessas mentiraiadas. Então, pseudos profetas surgiram naquela época. O que são pseudos profetas? São falsos profetas. Então, olha só, aqui foi dito que parece estar se referindo aos falsos profetas dos nossos dias. Olha só, vamos ler essa referência aqui, ó, Jeremias 23, versículo 16 ao 17. A Júlia vai ler, né? Lê aí, Júlia. Diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido à palavra dos profetas, que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor diz, paz tereis, e a qualquer que andar segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá o mal sobre vós. Tá vendo, irmãos? Que voz delicada, né? Então, olha só, volta aí para o 16, Pedro, para a gente analisar agora. Agora vamos analisar o que foi dito aqui, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não dei ouvidos às palavras dos profetas, só que aqui eram falsos profetas, que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Ou seja, eles estavam falando ali do seu próprio coração. Não era Deus que tinha mandado ele, né? Eles estavam falando de seu próprio entendimento, enganando o povo. Versículo 17, Pedro, coloca aí. Aí diz, ó, dizem continuamente, ou seja, eles não paravam. Dizem continuamente aos que me desprezam. Então, as pessoas que estavam desprezando Deus, olha o que eles estavam falando para as pessoas que estavam desprezando Deus. O Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Ou seja, irmãos, exemplificando tudo, né? Isso, como é que fala? Às vezes falta a palavra, simplificando, né? Simplificando tudo. O que eles estavam falando? Eles estavam chegando para as pessoas que não estavam tendo compromisso com Deus e estavam falando, ó, vocês vão ter paz, está tudo bem, Deus está dando, Deus está fazendo, Deus está se agradando, não vai acontecer nada de ruim com vocês, só vai acontecer coisa boa com vocês. E o povo não tinha compromisso nenhum com Deus. Acontece isso nos dias de hoje? Pessoas que não têm compromisso. Os irmãos que acompanhavam a rádio, né, irmã Raimundo? Os irmãos aqui do ministério que acompanhavam a rádio Resgate, né, quando a gente estava lá, os irmãos viam isso acontecendo durante todo o dia também, né? Meu Deus, tem até nome, mas já fui. Então, irmãos, o que acontece? Os irmãos viam, é de Deus, Deus manda. Então, o que acontece, irmãos? Os irmãos viam muitas vezes acontecendo essas coisas, né? As pessoas ali descompromissadas, muitas vezes nós perguntávamos até, você está buscando a Deus, está congregando, está fazendo a obra? Não estou. 2 anos, 3 anos, 5 anos sem compromisso nenhum com Deus. E muitas profecias que recebiam é que Deus estava dando, é que Deus estava fazendo, é que Deus isso e que Deus aquilo outro, né, meus irmãos? Então, profetizando paz quando não havia paz. Irmãos, qual a diferença da verdadeira para a falsa profecia? Eu vou ler aqui um trecho do livro, né, um livro que eu acompanho. Vou ler aqui o trecho. Olha só o que acontece. Diz assim, ó. O poder da verdadeira profecia, conforme o modelo bíblico do Antigo Testamento, está no fato de alertar para o futuro e denunciar o presente, como a maioria dos profetas do Antigo Testamento fizeram, com as suas mazelas sociais, corrupção, pobreza, manipulação da religião, falso moralismo, opressão dos pobres e minorias, injustiças e outras formas de opressão maligna na sociedade. Então, olha só, a verdadeira profecia, irmãos, conforme o modelo bíblico do Antigo Testamento, está no ato de alertar para o futuro e denunciar o presente. É isso que a verdadeira profecia fala. Alertar sobre o futuro e denunciar o presente. É dizer, vai vir o juízo de Deus. Por quê? Porque no presente o povo está cada vez mais afastado de Deus. Não é só essa questão, né, irmãos? Por exemplo,
Profetiza para 500 pessoas e as 500 são promessas de bênção, né? Ah, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai fazer. Só promessa de bênção, não fala nada sobre o juízo futuro. E não denuncia o presente, o povo cada vez mais pecando contra Deus. Agora, essa é a verdadeira profecia. Agora, a falsa profecia, o que a falsa profecia faz? A falsa profecia só massageia o ego de pessoas descompromissadas. É ou não é verdade? A falsa profecia massageia o ego de pessoas descompromissadas com Deus. Essa é a diferença da verdadeira para a falsa profecia. A diferença do verdadeiro profeta para o falso profeta é essa, irmãos. Claramente ensinado na Bíblia, né? Como nós lemos aqui em Jeremias. Então vamos lá continuar. Subtópico 3. Subtópico 3. Motivos que levaram Judá ao cativeiro. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Então veja que o cativeiro aconteceu especialmente, né, em primeiro lugar, por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Então o povo estava desviado? Estava, né? Só que, irmãos, primeiro lugar, quem é cobrado em primeiro lugar? Quem é cobrado em primeiro lugar, irmãos? A liderança. Nas cartas às igrejas de Apocalipse. 7 cartas, né? As 7 igrejas da Ásia lá de Apocalipse. Carta a Éfeso, carta a Laodiceia, carta a Esmirna, carta para Pérgamo. A quem Deus endereçou a carta? Ao anjo. Ao anjo da igreja que está em Éfeso. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Veja que a liderança é a principal responsável pelo povo. O povo se desvia, é claro que o povo também tem sua responsabilidade, né? Porque todos podemos fazer as nossas escolhas. Não é porque o líder é assim que eu vou ser também. Mas, irmãos, o que é liderança? Liderança é poder de influência. Pode ser uma influência positiva ou uma influência negativa. Quando influencia positivamente, a Bíblia fala, Provérbios, vou esquecer agora, acho que é 29:2, não me recordo. Mas o que a palavra de Deus fala, né? Quando o justo, nós falamos isso na lição passada, vamos procurar aqui? Lição passada, Provérbios 29:2, é isso mesmo, minha memória não me traiu dessa vez. Provérbios 29, versículo 2, vai dizer o seguinte, né? Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Então, liderança é influência. A liderança influencia o povo. Então, o principal responsável pelo cativeiro naquela época foi a liderança judaica. Reis, profetas, que tinha falsos profetas também, né? Sacerdotes, tudo corrompido, e aí veio a destruição sobre aquele povo. Vamos aqui continuar. Essa posição é consolidada por vários outros profetas, dentre eles Miqueias. Além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus. Derramaram sangue inocente, cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social. Não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas. Essa questão também, irmãos, do descanso sabático, né? É uma coisa interessante, porque a Bíblia ensina que o povo ali tinha um ensinamento de trabalhar 6 dias e descansar no 7º, né? O próprio Deus também deu esse exemplo, criou a terra em 6 dias, descansou no 7º, e até hoje esse ensino vale para todos nós, né? A Bíblia nos ensina a tirar um dia ali consagrado a Deus, não fala o dia exato, se é sábado, se é domingo, mas fala ali um dia, a maioria dos cristãos adotaram o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas é tirar um dia para consagrar para Deus, né, para descansar, para estar ali em comunhão com a família. Isso é um ensino bíblico. Agora, tinha outro ensino também que eu acho muito interessante, que era o ensino ali que o povo tinha uma ordem de plantar, de cultivar a terra ali, durante 6 anos. E no 7º ano, a terra tinha de descansar. Ou seja, plantava 6 anos e no 7º a terra descansava. Porque Deus, na sua sabedoria, sabia que se o povo ficasse plantando todo ano, tem uma hora que a terra fica improdutiva. Quem é que sabe disso? Os irmãos sabem, né? Se não deixar um descanso, irmãos, para a terra chega um momento que ela fica improdutiva, não produz mais nada. Então, esse povo, eles viveram na terra prometida, porque eles alcançaram a terra prometida, alcançaram a promessa. Esse povo, eles viveram na terra prometida durante 490 anos. Eles viveram na terra prometida. Então, meus irmãos, mas eles nunca deixaram a terra descansar nem um dia. Então, fazendo a conta aí, quem souber de cabeça fala. Fazendo a conta, 490 dividido por 7. Quem sabe quanto dá? Só na calculadora, né, irmãos? 490 dividido por 7. Suzano sabe. Era o meu olho ali. Sabe não, Suzano? 490 dividido por 7. Eu sei porque eu já fiz na calculadora. Sabe quanto dá, irmãos? 70.
Quantos anos o povo ficou cativo na Babilônia? 70 anos. Um ano para cada, né, para cada um ano de desobediência, né? O povo ficou ali cativo em Babilônia também. Um ano. Para cada ano de desobediência, o povo ficou ali um ano também. Então ficaram 70 anos cativo na Babilônia, irmãos. 490 dividido por 7, né? Dá 70. Então ficaram 70 anos ali, cada ano que desobedeceu a Deus. Na verdade, diante de 6 anos, no 7º tinha que descansar, né? Então, dividindo tudo isso aí, Deus ele deu castigo proporcional para a desobediência do povo ali. Então eles ficaram 70 anos cativos. Interessante, né? É um fato interessante de se ver. Agora, irmãos, no cativeiro é que o povo foi curado da idolatria. O povo de Israel foi curado da idolatria no cativeiro. Então note que Deus ele exerce o juízo para quê, irmãos? Não é para o povo morrer, é para curar o povo. Olha só, vou estar lendo aqui um subsídio que tem aqui na minha revista. Diz assim, ó: superficialmente, o cativeiro babilônico parece uma grande tragédia. No entanto, ele provou ser uma bênção incomum. Na Babilônia, os judeus se voltaram para as Escrituras a fim de entender o que lhes acontecera. Olha, irmãos, então no cativeiro, o povo fez o quê? Voltou-se para a Escritura. De forma decisiva, rejeitaram a idolatria. Depois do cativeiro, a nação nunca mais foi atraída para a adoração de falsos deuses. E enquanto estavam na Babilônia, o sistema de estudo e oração nas sinagogas foi instituído. Um sistema que manteve o foco de Israel nas Escrituras até o dia de hoje. Então, olha o que aconteceu. No cativeiro, o povo se voltou para as Escrituras. E no cativeiro foi construído ali um sistema de estudo e de oração. Olha, irmãos, estudo e oração. Quais são as bases que nós precisamos para nos manter firmes, para nos manter ali de pé diante da presença de Deus, irmãos? Para nos mantermos ali alinhados com as Escrituras. Quais são as bases? Oração e palavra. A Bíblia não ensina isso? Então, oração e estudo. Graças a Deus, irmãos, isso está tendo aqui nesse ministério, né? Então, os irmãos aí que estão tendo o estudo e a oração, irmãos, nós temos muito que agradecer a Deus. Hoje de manhã tivemos a oração, agora de noite estamos tendo o estudo. Então a oração e o estudo nos livra da idolatria, nos liberta da idolatria, né? Nos livra do cativeiro das nossas escolhas. Muitas vezes vamos escolher errado por falta de conhecimento. Então a oração e o estudo nos livra de tudo isso. Então o povo começou a estudar a palavra de Deus, a orar e a se voltar para as Escrituras. E aqui fala, foi instituído um sistema que manteve o foco de Israel nas Escrituras até o dia de hoje. Até o dia de hoje, né? As pessoas ali que crê em Deus, crê também nas Escrituras e nunca abandonaram as Escrituras. Até hoje a Bíblia está aí, né? Então olha só, mesmo no mais terrível dos juízos, Deus permaneceu verdadeiro ao seu compromisso em fazer o bem ao seu povo. Não obstante o que acontecer a você e a mim, sabemos que Deus tem um compromisso conosco. Ele nos ama e nos fará bem. Então vamos lá continuar. Vamos continuar aqui. Onde que eu parei mesmo? Na liderança? Eu já li, né? A liderança. Aonde que eu parei, irmãos? Fizeram o quê? Mataram muitos profetas? Eu já li isso. No final, né? Ah, tá. Então vamos aqui. Finalzinho vai dizer, ó: a situação de Judá é uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, avisos e oportunidades de arrependimento, mas decidiu pela apostasia. O povo decidiu, né? Escolheu pela apostasia. Ao olhar para a história de Judá, cultivemos o sentimento de humildade em nosso coração, para que o temor de Deus nos previna de toda apostasia. O que é o temor de Deus? O princípio da sabedoria é o temor de Deus, né? E o que é o temor de Deus? A Bíblia ensina que o temor de Deus é apartar-se do mal, não é isso? Então diz aqui, ó: andar com ele é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalham na caminhada cristã. Irmãos, lá em Provérbios 3, versículo 12 e Hebreus 12, versículo 6, vai dizer que Deus disciplina quem ama, né? Como nós aprendemos aqui na lição passada. Então, Deus ele disciplinou aquele povo porque ele amava o povo e queria que o povo se arrependesse. Então, bora aqui para o tópico 2. Vamos aqui encaminhando para o tópico 2, a obstinação de Zedequias e sua queda. Subtópico 1, a teimosia de Zedequias.
Então Pedro já prepara aí o próximo versículo, 2 Timóteo 4, versículo 1 ao 4. E aí a nossa missionária Tereza vai ler o próximo versículo, passa o microfone para ela, para ir adiantando. Subtópico 1, irmãos, a teimosia de Zedequias. Vamos lá. Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava e, por sua própria conta, resolveu não dar ouvidos à voz do profeta. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos. Mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper, antes proferiu toda a palavra do Senhor. Olha, irmãos, Jeremias não deixou se corromper, ou seja, ele não se acovardou, ele não mudou a pregação para agradar ouvidos nenhum, né? Ele pregou a verdadeira palavra de Deus. Irmãos, numa geração onde nós vivemos, uma geração que muitas vezes despreza uma dura verdade, mas aplaude uma doce mentira, né? Despreza uma dura verdade, mas ama uma doce mentira. Numa geração como essa, irmãos, nós temos o papel de não nos corromper. Certa vez Jesus Cristo, ele fez ali uma pregação, está lá em João, capítulo 6, lá no versículo 64, quando Jesus terminou de pregar, o povo achou aquela pregação muito dura. Aí o povo falou assim, ó, duras são essas palavras, Senhor. Quem pode suportar essas palavras? São palavras duras. E ali vai dizer que começou a sair um por um. Irmãos, na nossa visão, né, nossa visão humana, o certo era fazer, opa, está saindo todo mundo de perto de mim, então eu tenho que mudar a pregação. Eu estou indo para o lado errado, eu tenho que mudar a pregação. Não. Mas Jesus, o que Jesus fez? Ele fez foi olhar para os 12 assim e falou, e vocês não vão também não? A palavra verdadeira é essa mesmo. A palavra é essa. Eu não posso mudar a palavra, eu não posso distorcer a palavra para agradar vocês, não. É como se a igreja estivesse esvaziando porque a palavra estava sendo pregada de uma maneira de verdade, né? E ali Jesus, ele não quis, né? Ele não se preocupou com isso. Ele preferiu os que estavam ali serem salvos do que ficar mentindo para uma multidão de pessoas. Então ele não mudou a pregação para agradar os ouvidos que estavam ali naquela época. E ali quando ele perguntou para os discípulos, e vocês não vão também não? A palavra é essa mesmo. Aí Pedro falou assim, ó, para quem iremos, Senhor? Para quem iremos? É o Senhor que tem a palavra da vida eterna. Entendo que Pedro estava falando assim, mesmo que a palavra seja dura, mesmo que a palavra muitas vezes nos confronta, mas essa aqui é a palavra da vida eterna. Essa é a palavra que vai me dar vida, essa palavra que vai corrigir os meus erros, essa palavra que vai me abençoar e levar à salvação. E nós vemos que Pedro continuou até o fim, até deu a fraquejada dele ali, mas quando Jesus ressuscitou, Jesus chegou ali para levar uma palavra de incentivo para Pedro. Pedro tomou posse daquela palavra e nunca mais saiu dos pés do Senhor, irmãos. Pedro morreu pela causa, mas recebeu a sua salvação. É assim que a palavra de Deus fala. Se a gente perseverar até o fim, nós vamos receber também os nossos galardões. Então a Bíblia nos ensina a pregar. Olha só o que a palavra de Deus fala lá em 2 Timóteo 4, versículo 1 ao 4. Pode colocar, Pedro, e a nossa missionária vai estar lendo. Conjugue-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregueis a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorta com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade. Voltando às fábulas. Então esse foi o mandamento de Deus, né? Pregue a verdade. Glória a Deus, glória a Deus. Desliga aí, está desligado? Glória a Deus, amém. Então, esse foi o mandamento de Deus, né? Pregue. Então, irmãos, glória a Deus. Esse foi o mandamento, ó. Pregues a palavra a tempo e fora de tempo, né? Redágua, repreenda, exorte. Então, tudo isso tem na palavra, irmãos. Isso foi um mandamento de Deus. Aí aqui fala, ó, porque chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Opa, peraí. Se existe a sã doutrina, doutrina é o quê? O ensino, né? Doutrina é ensino.
Se existe a sã doutrina, é porque existe o ensino doente também, né? O ensino doente adoece as pessoas. O ensino sadio dá saúde para as pessoas. Mas o ensino doente adoece as pessoas também. Aí Deus falou, chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina, não suportarão ouvir a verdade. Terão comichão nos ouvidos. Eu estava estudando sobre o que é comichão, eu fui estudar o que é comichão. Aí vai dizer que antigamente os judeus, eles tinham ali a tradição de criar porcos. Os judeus não, outras nações ali tinham a tradição de criar porcos. E comichão era uma coceira que dava nas orelhas dos porcos. E os porcos começavam a esfregar as orelhas na parede, na pedra, né, num pedaço de árvore. Aonde eles fossem, eles começavam a esfregar. Então veja que era uma coceira muito forte. Era uma coceira tão forte que eles não conseguiam resistir. E aí Deus, irmãos, Deus, né, que inspirou a palavra. Então o próprio Espírito Santo de Deus fez essa comparação. É como aqueles porcos ali não conseguiam resistir àquela coceira, né? Tinha que ir para algum lugar de tanto que era forte essa coceira. Vai dizer que existem vidas, existem pessoas que não conseguem resistir à palavra, não conseguem resistir à verdade, irmãos. Sente uma agonia tão grande que não conseguem suportar. Aí vai dizer que essas pessoas vão ajuntar mestres para si, que falem segundo as suas próprias vontades. Ou seja, vão falar aquilo que elas querem ouvir. Não aquilo que precisam ouvir, mas aquilo que querem ouvir. Aí vão dizer que essas pessoas, se desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Fábula é uma coisa mentirosa, né? É um conto de fadas, perdão. É uma coisa mentirosa, igual mito, né? Mito, irmãos, é algo ali irreal, é algo que não é verdade. O que é uma novela? Novela é uma ficção, não é isso? Novela é uma ficção. Então, eu não assisto, já assisti. No tempo do rock santeiro eu já assisti. Hoje em dia, irmãos, nunca mais assisti novela. E minha avó assistia às vezes, né? Minha avó assistia, quando a gente chegava lá, né, vó, assistindo novela. Imagina uma velhinha que ficava brava. Quando falava que ela estava assistindo novela, vó, larga essas novelas. Ficava braba, irmão, ficava braba lá. Não, menino, ficava braba. A Neide estava lembrando esses dias aí. Quando ela estava viva ainda, certa vez, ia ter um culto lá na casa da missionária Tereza. Ia ter um culto lá. Aí minha avó saiu, né, e ficou andando, irmãos marinos, o dia todinho andando. Andando pra lá e pra cá. Foi pra barragem, que ela tinha dor nos joelhos, né, até o coração dela, irmãos, estava meio fraco já, ela não podia andar muito não. O médico mesmo falou, a senhora não pode fazer muito esforço não. Mas ela não queria nem saber, andava que só. Aí teve um dia que ela foi lá pra barragem, né, aí ia ter o culto na missionária Tereza. E a missionária Tereza queria que ela fosse também e tudo. Aí ela chegou. Aí quando ela chegou em casa, falei, e aí, vó, vamos pro culto? Já tô tomando banho pra nós ir pro culto. Aí a vó, não vou não, tô cansada. Irmãos, pra que eu fui falar isso? Aí eu falei, claro, fica batendo perna o dia todo. Irmãos, a velhinha ficou brava. A velhinha ficou batendo na mão assim, bato mesmo. Enquanto eu tiver vida, eu bato perna, bato mesmo. E ficou triste, irmãos. Aí, irmãos, eu ia pro culto. Aí ela foi pra casa da minha tia. Eu ia pro culto. Quem disse que eu consegui ir pro culto sem ir lá na minha avó antes? Eu falei, meu Deus, Nimbo, eu falei com isso com a avó ficou triste. Aí eu fiquei triste também, fui lá pra casa da minha tia, cheguei lá na casa da minha tia. Vó, eu vim te pedir perdão, vó. Ela, meu filho, não tem nada não. Mas depois minha tia disse que ela ficou brava, chegou brava lá. O William tava falando que eu bato perna. Então, irmãos, é uma coisa maravilhosa, né? Então, aí minha avó, ela assistia novelas também, né? Às vezes assim, a gente chamava a atenção dela. Mas o que acontece, meus irmãos? Nós sabemos que nessa novela tem tantas coisas aí, né? Que não aproveita nada. Mas o que acontece? Novela é uma ficção. E é interessante, né? Que novela, se a gente prestar atenção ali, se a gente focar, mexe com as nossas emoções, nos faz até chorar. Quem nunca chorou assistindo uma novela, quem nunca chorou assistindo um filme triste, né? Mexe até com as nossas emoções, irmãos. Parece algo real ali. Mas não é real. É uma mentira. É algo falso. Então, as fábulas, os mitos, até as falsas profecias, fazem isso também. Às vezes até emociona o povo. Às vezes até faz o povo chorar. Quantas pessoas não ligavam, a gente vê, né, ligando na rádio ali, chorando, glória a Deus, e chorando e tudo. Mexe até com as emoções, mas é uma mentira. Então, meus irmãos, o negócio não é mexer com as nossas emoções. O negócio é mexer com o nosso entendimento. É transformar a nossa mente. O que tem que ser atingido, o que tem que ser alcançado, não é somente as nossas emoções, porque a palavra de Deus também nos emociona, não é verdade? Mas não é só as nossas emoções, o que tem que ser alcançado é a nossa mente. Pessoas, quando falam aos corações, vão alcançar somente os corações. Mas quando a gente fala as mentes e os corações, nós vamos alcançar mente e corações também com o poder da palavra. E a Bíblia fala que além de nosso coração ser transformado, o que tem que ser renovado também é a nossa mente, para nós experimentarmos a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita
e que é agradável. É a renovação do nosso entendimento. Então não é só emoção, né, irmãos? É entendimento também que nós temos que ter da palavra. Vamos lá continuar. Subtópico 2. Subtópico 2 é interessante também, ó. Surdos aos avisos dos profetas. Jeremias advertiu ao rei Zedequias, dizendo que caso se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia, o rei não deu ouvidos ao profeta, razão de acontecer o que estava previsto. O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém. Zedequias e povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações, que nem pensaram na hipótese de serem quase aniquilados. Então, meus irmãos, Zedequias, ele ouviu o alerta de Jeremias. Jeremias falou, ó, você está sendo vassalo, né, do rei da Babilônia. Já tinha acontecido, irmãos, 2 etapas ali do cativeiro. Na primeira etapa levaram ali uma leva. Irmãos, é uma coisa interessante. Na primeira etapa, levaram Daniel. Nós sabemos que Daniel ficou cativo na Babilônia, né? Não é isso, evangelista? Então, na primeira etapa, levaram Daniel. Na segunda etapa, levaram mais alguns ali do povo, né? Na terceira etapa, levaram ali as lideranças dos reis. Então, foram em 3 etapas o cativeiro babilônico. Na primeira, Daniel já foi. Se alguém quiser abrir aí em Daniel 1, capítulo 1, versículo 1, lê só o comecinho aí, para a gente, né, se sintonizar aqui melhor. E o Pedro, não se esqueça de fazer aquela missão, viu, Pedro, que eu te pedi também, tá bom? Então, meus irmãos, Daniel foi levado na primeira etapa. Nós vemos que Daniel, ele foi contemporâneo do rei Nabucodonosor. Daniel foi usado ali para o rei Nabucodonosor, né, para pregar para o rei também. Então, é interessante isso, porque Daniel fez parte desse cativeiro. Outro que fez parte desse cativeiro, o profeta Ezequias. Os irmãos sabiam disso? Que o profeta Ezequias fez parte do cativeiro babilônico também? O profeta Ezequias também fez. E o profeta Jeremias, quase no final do seu chamado ali, o profeta Jeremias também teve ali os seus momentos também, né? Mas depois um rei ali se compadeceu e deu o direito dele escolher se ele queria voltar para Jerusalém ou não. O chamado do profeta Jeremias foi um chamado muito árduo, até mesmo triste, né? Porque ele viu o povo ali todo sendo destruído, ele viu o povo ali realmente sendo cativo, e isso entristeceu muito o coração dele. Acharam o Daniel, capítulo 1? Pode ler, Neide. Sim. Sim. Tá bom. Só esse primeiro versículo aí já deu para situar, né? Viu, irmãos, que uma coisa está ligada à outra? O livro dos profetas também está ligado com o livro dos reis. Então Daniel, né, no 3º ano do reinado de Jeoaquim, não é isso? Jeoaquim. Então veja, irmãos, Jeoaquim foi a primeira fase do cativeiro e Daniel foi levado. Então tá vendo, quando a gente começa a estudar a palavra, a gente começa a entender? Pera aí, então quer dizer que na primeira fase do cativeiro, aí Daniel foi levado, porque foi no reinado de Jeoaquim. Zedequias foi o 3º rei. O nome de Zedequias era outro. Agora vai me falhar a memória, que eu não lembro qual era o nome dele. Mas o nome de Zedequias era outro nome. Mas quando o rei Nabucodonosor colocou ali ele para governar, ele trocou o nome de Zedequias. Por que às vezes trocava os nomes, irmãos? Daniel também não foi trocado o nome de Daniel, quando ele foi cativo? Tinha ali Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas na verdade o nome deles era Azarias, Misael e Ananias. Por que se trocava o nome? Se trocava o nome, irmãos, porque o nome é a identidade. Quando se trocava o nome é porque queria dar uma nova identidade, né? Tirar ali toda a identificação daquele povo ali com o povo de Jerusalém, com o povo de Deus. Tirar a identificação. É como se pegasse o pastor William. Ah, o pastor William é pastor do Ministério Segundo o Coração de Deus. Então vou levar ele agora lá para outra terra e lá ele vai se chamar outro nome, né? Para tirar toda a identificação, ninguém nem se lembrar mais, né, do pastor William como pastor presidente. Para tirar a identidade. Isso é muito forte, né? Então se mudava até o nome. Para realmente a pessoa ser esquecida.
como representante daquela nação. Então, irmãos, nessa hora, Jeremias falou que não era para o profeta Zedequias resistir. Era para ele continuar ali servindo o rei Nabucodonosor, mesmo sendo a nação inimiga. Então, tem situações nas nossas vidas, irmãos, que pode acontecer isso também. Mesmo que seja algo ruim, Deus ele quer que a gente passe, que a gente enfrenta e que a gente mantenha ali o foco, a humildade. Então, isso nos ensina também, irmãos, que tem hora de lutar e hora de recuar. Este momento era para o rei Zedequias recuar, não lutar. Lá em Eclesiastes 3 fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo de atirar pedra, há tempo de recolher pedra, há tempo de abraçar, deixar de abraçar. E há tempo de lutar e há tempo de recuar também. Tem hora, irmãos, que a gente tem que dar um passo para trás para continuar a nossa caminhada. Para analisar toda a situação, saber o que está acontecendo. Eu já tive experiência assim. Experiência que eu tive que parar, recuar, parar um pouco para orar, analisar tudo o que estava acontecendo. Dei um passo para trás para depois retomar a minha caminhada com Deus, né? Creio que todos nós podemos passar por isso também. Nós estudamos sobre o rei Josias. O rei Josias, ele lutou na hora que não era para lutar. Ele se meteu numa luta que não era dele, irmão. Você acabou morrendo na guerra também. Tem hora que nós podemos entrar em combates que não pertencem a nós, ou combates que não é a hora certa de entrar ainda. Tem hora que a gente tem que sentar, analisar, orar, né? Analisar toda a situação. E tudo isso nós só conseguimos estando na direção do nosso Deus, para que a gente não venha perecer na guerra. Então vamos lá, subtópico 3. Jerusalém é cercada e levada cativa. Tópico 3, né, perdão. Tópico 3, último tópico dessa última lição. Mandar um alô para o nosso irmão Fernando Ferreira do Nascimento, que Deus abençoe, irmão Josimar, e a nossa irmã Alice Vogado, a irmã Alice sempre aí, né, ligadinha, e se Deus quiser vai estar no culto aqui com a gente quinta-feira. E manda um alô aí para toda a família também, Deus abençoe toda a família em nome de Jesus. Então vamos lá, irmãos, tópico 3, Jerusalém é cercada e levada cativa. Subtópico 1, a destruição da cidade santa e do templo. Após as investidas dos assírios, dos egípcios e de 3 ofensivas dos babilônios, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar nem sair. Olha o sofrimento que esse povo estava passando, irmãos. Os víveres, ou seja, as pessoas vivas, né, estocados, foram sendo rapidamente consumidos, e os animais eram abatidos e oferecidos como alimento, até que não restou mais nada. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Foi nesse momento que o poderoso exército de Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. O templo sagrado, erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi, ou seja, acabou-se a glória de Israel. Então olha aonde a idolatria, a desobediência pode levar. Pode levar a um estado de pobreza e miséria. Isso aqui, nós não estamos falando só materialmente, né? Porque aquele povo ali foi atingido materialmente, mas o Antigo Testamento, irmãos, era uma representação de coisas espirituais do Novo, do que nós vamos viver agora na Nova Aliança. Nós vemos muitas vezes pessoas até bem-sucedidas, não é verdade? Pessoas que são ricas, pessoas que têm muitos bens materiais, possuem muitas coisas, muitos bens nessa terra, mas são pessoas afastadas de Deus. Muitas não querem compromisso nenhum com Deus. Então, certa vez nós usamos uma frase assim, né? Tem pessoas que são tão pobres. Como é que é a frase? Lembra? Agora não vou lembrar, não. Tem pessoas que são tão pobres. Não, são pessoas que são tão pobres. Tem pessoas que são tão pobres, irmãos, tão pobres, que a única riqueza que possui é o dinheiro. Tem pessoas que são tão miseráveis que a única coisa que possui são o dinheiro. Para mostrar, né, que riqueza para Deus, as verdadeiras riquezas de Deus são riquezas celestiais. Como eu falei, a riqueza nessa terra também não é pecado. Pecado é quando as pessoas não querem saber de Deus, né? Querem manter o seu foco todas nas coisas materiais, mas apartados de Deus. Querem viver uma vida apartados de Deus. Então, pobreza e miséria. Tem pessoas que têm de tudo, mas vivem uma vida pobre e miserável espiritualmente falando. O que Deus falou lá na carta de Laodiceia, lá em Apocalipse? Ele chegou para Laodiceia era uma cidade rica, a igreja de Laodiceia também era uma igreja grande, próspera, tinha muitas riquezas,
Mas Jesus falou: vocês acham que vocês são ricos, são bem-sucedidos, que vocês são bem vestidos, mas na verdade vocês são pobres, cegos, miseráveis e nus. Olha só, Jesus estava falando de uma miséria e de uma pobreza não material, mas de uma miséria e pobreza espiritual. Tem muitas vidas que são bem-sucedidas materialmente, mas estão vivendo uma pobreza e uma miséria espiritual. Então o povo de Deus, mesmo que o povo de Deus não tiver tantas coisas materialmente, irmãos, a maior riqueza que nós temos é a riqueza espiritual nas nossas vidas, porque a riqueza espiritual é para toda a eternidade, a material é apenas passageira. Então, meus irmãos, valorize sim as coisas que Deus dá. As bênçãos de Deus nas nossas vidas, nós temos sim que valorizar. Nós não podemos ficarmos apegados a isso, né? Nós podemos possuir as coisas é que não podem nos possuir, em nome de Jesus. O jovem rico, né? Jesus chegou para o jovem rico fez uma pergunta: mestre, o que eu posso fazer para herdar a salvação? Olha, ele estava interessado numa coisa boa, na salvação. Aí Jesus falou: guarde os mandamentos. Ah, Senhor, mas eu já tenho guardado. Ele achava que ia ser salvo por obras, né? Eu já tenho guardado, já tenho obedecido, já tenho feito tudo isso, eu tenho guardado os mandamentos. Mas na verdade, irmãos, Jesus ele sabia, né? Conhecia o profundo do coração, e Jesus sabia que na verdade ele não estava guardando nem o maior de todos os mandamentos. O jovem rico dizia que estava guardando os mandamentos, mas não estava guardando o maior de todos os mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí Jesus falou, né? Jesus confrontou ele ali. Jesus falou: então ainda te falta uma coisa, porque sempre ainda nos falta uma coisa, irmãos, e isso nós só podemos alcançar em Deus. Aí Jesus falou: venda tudo o que você tem e dê aos pobres. Jesus ele manda todo rico vender tudo? Não manda, né, irmãos? Mas ali Jesus ele estava mostrando para aquele jovem rico que tinha algo que estava prendendo ele ainda nessa terra, que eram as riquezas. Aí Jesus falou: se você realmente quer alcançar a salvação, você vai ter que desapegar daquilo que está te prendendo nessa terra. Aí Jesus falou: venda tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Jesus estava falando: a salvação não é pelas suas obras, a salvação é pela minha obra. Irmãos, a nossa salvação não é pelas nossas obras, a nossa salvação é pela obra de Cristo lá na cruz. Aí Jesus falou: siga-me e aí você terá um tesouro nos céus. Olha que interessante, Jesus ele propôs uma troca. Falou: eu proponho para você uma troca, troca essas riquezas materiais por uma riqueza eterna. Aí o que o jovem rico preferiu? O jovem rico preferiu continuar com as coisas passageiras, com as coisas materiais dessa terra. Trocou as riquezas celestiais eternas pelas coisas passageiras dessa terra. Tem aquela parábola também, né, de um fazendeiro muito rico que tinha muitas plantações e ali muitas colheitas, e ali o galpão dele era gigantesco, ele armazenava as colheitas no galpão ali, e as colheitas não estavam cabendo mais, era tanta colheita que não cabia mais no galpão. Aí ele teve uma ideia brilhante, podemos dizer assim, né, uma ideia brilhante, dizendo assim. Então nós podemos pensar: o que ele fez? Começou a dividir, distribuir, compartilhar? Não, ele falou: vou construir galpões maiores, vou construir mais galpões e galpões maiores ainda para armazenar, para acumular, para reter cada vez mais. Irmão Roberto gostou. Aí o que Jesus falou, irmãos? Jesus falou: louco, hoje mesmo pediram a sua alma. E o que tens feito? Tudo isso aí, ó, para quem será? Então Jesus falou para a gente juntarmos tesouro nos céus, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba e nem mina, irmãos. Tesouros eternos, tesouros celestiais. Eu agradeço a Deus por todas as bênçãos materiais que Ele tem colocado na minha vida, irmãos. Mas eu peço a Deus que meu coração não fique preso nessas coisas. Salmos 62, se eu não me engano é 62, versículo 10. Diz assim, ó: se suas riquezas aumentarem, não ponhais nela o seu coração. Se as suas riquezas aumentarem, não ponhais nela o seu coração. Lá em Deuteronômio também vai dizer isso. Se as suas fazendas aumentarem, né, suas riquezas aumentarem, não deixe o seu coração. E não pense que foi a força do seu braço que conquistou tudo isso. Não se esqueça do seu Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então vamos lá avançar. O povo estava vivendo uma miséria, né? Então, meus irmãos, por que o povo chegou nesse ponto? Porque o povo decidiu, escolheu por isso. Então a nossa vida é feita de escolhas. Lá em Deuteronômio 30, versículo 19, Deus ele vai falar assim, ó: eis que coloco diante de ti a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Não, a vida é do lado direito. A vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolha, pois, a vida, para que viva bem você e os seus descendentes. Então note que Deus, ele além de nos dar o direito de escolher, o poder de escolha, ele ainda nos ensina a escolher certo. Escolha, pois, a vida. Então nós só erramos se nós quisermos, né? Nós vemos que os reis de Israel faziam o que era bom, o que era mal aos olhos do Senhor.
De Gênesis a Apocalipse, né, em Gênesis capítulo 1, vai dizer que Deus criou todas as coisas e viu Deus que era bom. Aí no capítulo 2, vai dizer que Deus continuou criando todas as coisas. Aí Deus criou algo e viu Deus que não era bom. Então, capítulo 1, que era bom. Capítulo 2, o que não era bom. E o que é que Deus faz de Gênesis a Apocalipse? A nos mostrar o que é bom e o que não é bom. Tudo aquilo que Deus nos ensina que é bom, podemos fazer que é bênção. Mas aquilo que Deus diz que não é bom, podemos rejeitar, irmãos, porque vai trazer só consequências ruins. Então Deus ele deu o direito de escolha de vida e de morte. E pode observar, todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões são escolhas de vida e de morte, irmãos. Tudo envolve isso nas nossas vidas. Então Deus nos ensina a escolher, além de dar-nos o direito de escolher, ainda nos ensina a escolher certo. Vamos lá, subtópico 2. A matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. Olha tanta coisa ruim que aconteceu. No livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve, com riqueza de detalhes, as deploráveis cenas que assistiu. A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam os próprios filhos como comida. Olha, irmão, misericórdia mesmo, né, irmão? E Jeremias, ele contemplou tudo isso. Aqui diz, ó, até os sacerdotes perderam as esperanças, e as virgens ficavam assentadas, sem forças, à beira do caminho. As crianças morriam de sede e fome, ninguém podia saciá-las. Muito triste, irmãos. E Jeremias, ele presenciou tudo isso. Jeremias é chamado na Bíblia de o profeta chorão. Mas por que profeta chorão, irmãos? Quer que aguentar ver tudo isso e não chorar, né? Lamentações de Jeremias, Jeremias escreveu isso em Lamentações. Vai dizer que Jeremias sentou, contemplou toda aquela cidade destruída, se lamentou, aí chama Lamentações de Jeremias. Começou a se lamentar pela cidade e o templo que estava todo destruído. Começou a chorar. Aí ele escreveu esse livro, Lamentações de Jeremias. Jesus também fez isso, né? Jesus certa vez olhou para Jerusalém, sabia o que ia acontecer com Jerusalém, porque o povo não queria ouvir os profetas. Aí Jesus falou chorando. A Bíblia vai ensinar que Jesus falou chorando. Falou assim, ó, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis, olha só, eu quis cuidar dos seus filhos, assim como a galinha cuida dos seus filhotinhos, mas vocês não quiseram. Por causa disso, a vossa casa ficará deserta. 70 anos depois que Jesus falou disso, irmãos, aí houve a invasão de novo em Jerusalém, 70 anos depois, e novamente Jerusalém foi destruída, novamente o templo foi destruído. Isso aconteceu várias vezes por causa da desobediência do povo. Agora é interessante que Jesus falou, quantas vezes eu quis cuidar de vocês, mas vocês não quiseram. E aí o que é? Direito de escolha. Deus quer, mas se nós não quisermos, Ele vai respeitar a nossa vontade também. Então isso é muito forte também, né, meus irmãos? Mas o profeta Jeremias, quando ele escreveu Lamentações de Jeremias, vamos ler aqui, aí eu vou comentar isso. Subtópico 3 para terminar aqui, ó. A esperança profetizada. Irmãos, nós falamos até agora só de coisas pesadas, né? Coisas fortes. Mas, irmãos, essa mensagem não vai acabar com destruição. Essa mensagem vai acabar com uma palavra de esperança para todo o povo de Deus. Porque Deus é um Deus de esperança. Então diz aqui, ó, subtópico 3, a esperança profetizada. A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Em Lamentações, o profeta desvela toda a sua tristeza. Mas mesmo assim não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho da sua fidelidade. Jeremias falou, né, eu vou trazer para minha memória aquilo que me traz esperança. Então, apesar daquela cena toda, chegou um momento que ele falou, não posso ficar focado nisso. Eu tenho que trazer para minha memória aquilo que me traz esperança. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Às vezes nós enfrentamos tantas coisas ruins, né? Às vezes é um dia ruim assim, um dia mau, às vezes é tanta coisa assim para entristecer a gente, entristecer o nosso coração. E muitas vezes nós ficamos focados naquilo. Aí nós temos que nos lembrar desse versículo. Peraí, eu tenho que trazer para minha memória aquilo que me traz esperança. As promessas de Deus, a palavra de Deus nas nossas vidas é que nos traz esperança. Jeremias, ele falou assim, ó, as misericórdias de Deus são a razão de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então Jeremias se lembrou disso aí também. Então aqui vai encerrar dizendo assim, ó, portanto, assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades e enfrentamentos. O maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória.
Essa é a nossa maior esperança, irmãos. Com tantas lutas neste mundo, Cristo ressuscitou e Ele ressuscitou para nos dar vitória. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é só nós escolhermos estar na presença dEle. Conclusão disso aqui, antes de eu ler. Pedro, pode preparar o último versículo. Conclusão dessa história toda, irmãos. A esperança do reino de Judá, no cativeiro, é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa de suas escolhas erradas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida. Deus ainda usa suas misericórdias para com o seu povo. Elas não têm fim, novas são a cada manhã. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, como eu disse, nós não vamos terminar essa lição. Último dia do terceiro trimestre, não vamos terminar, irmãos, de uma forma triste. Vamos terminar de uma forma feliz e de esperança. Porque o próprio Deus fez isso. Irmãos, olha só que interessante. Aquele povo estava cativo e Deus enviou uma carta para aquele povo. Deus mandou uma carta. E o mensageiro dessa carta foi Jeremias. Jeremias teve a responsabilidade de levar a carta para esse povo. Quem quiser saber mais detalhes dessa carta, leia Jeremias 29. Então, sabe o que dizia nessa carta? Essa carta dizia, vocês estão aí presos, cativos, mas vocês têm que continuar a sua vida, a vida de vocês. Vocês têm que continuar aí, tendo seus casamentos, casando, tem que continuar aí tendo filhos, tem que continuar plantando, mesmo nessa terra estranha, continue plantando, continue semeando. Irmãos, mesmo que a gente passe momentos difíceis, mesmo que a gente possa passar por um cativeiro, nós temos que continuar semeando. Nós temos que continuar plantando, irmãos, fazendo a obra de Deus, porque vai chegar um momento que Deus vai nos tirar do cativeiro. Aí Deus falou para aquele povo continuar plantando, e Deus falou, a prosperidade de vocês depende da prosperidade também desse país, mesmo sendo um país estrangeiro. Às vezes, irmãos, nós podemos reclamar de alguma situação, reclamar até mesmo de um emprego, esse emprego, não gosto, ou de uma situação. Mas, irmãos, a nossa prosperidade depende também da prosperidade da onde Deus vai nos levar. O emprego que Deus for nos levar, a situação que Deus for nos levar, irmãos, nós temos que continuar fazendo a obra, fazendo o bem, porque a nossa prosperidade também depende da prosperidade do lugar onde Deus vai nos levar, porque tudo Deus tem um propósito. Então Deus enviou uma carta para esse povo, e olha só o que diz nessa carta também. Pedro, aqui quando eu terminar de ler um versículo, você já pode ir passando também para me ler os outros, direto, não precisa ficar parando. Então olha só, irmãos, porque eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nessa. Olha o que diz Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lanceis, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde eu vos transportei. Amém, meus irmãos? Está vendo? Jesus falou assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro e uma esperança. Então vocês vão passar a orar a mim, vocês vão me buscar e vão me encontrar de todo o vosso coração. Eu vou trazer vocês de volta do cativeiro e vou colocar vocês o lugar onde é para vocês estarem, o lugar que é para vocês ficarem. Então, irmãos, Deus ele tem o poder de nos trazer de volta a promessa. Mesmo que a gente erre o caminho, mesmo que a gente escolha errado e sofra alguma correção, alguma disciplina, Deus tem o poder de nos trazer de volta para a terra prometida. Amém, meus irmãos? Quem crê, aplauda esse ensinamento, irmãos, bem forte. A palavra de Deus que merece, toda glória, toda honra e todo louvor. Então estamos felizes, graças a Deus, mais um trimestre terminado. Esse trimestre enfrentamos algumas lutas, mas Deus nos deu a vitória. Então o Pedro já pode estar encerrando aí no Facebook. Deus abençoe todos do Facebook, os irmãos que eu falei o nome, os irmãos que eu não falei às vezes não aparecem, mas Deus abençoe a todos. Meu irmão Rubem, peraí Pedro, irmão Rubem Ribeiro, Deus abençoe o irmão Rubem também, meu amigo lá do meu trabalho, que Deus abençoe também, em nome de Jesus, a todos do Facebook. E o Pedro pode encerrar e até o próximo trimestre, em nome de Jesus.